Esse homem descobriu a cura para a própria doença. Os médicos disseram que ele não ia sobreviver. Um deles até falou para ele escrever um testamento. Mas ele percebeu algo que havia passado despercebido pelos médicos e conseguiu encontrar a própria cura. Lá em 2010, o David estava começando a estudar medicina quando foi levado às pressas para o hospital assim que o fígado começou a falhar. Ele apresentava muito cansaço, suores noturnos e gânglios linfáticos aumentados. Depois de muitos exames, ele foi diagnosticado com uma doença muito rara, a doença de Castleman, um raro distúrbio autoimune que gera a produção excessiva de células nos gânglios linfáticos do corpo. E a partir daí ele enfrentou muitas sessões de quimioterapia para tentar conter o avanço da doença. Ele teve sua pior crise 3 anos após o início do tratamento, e foi aí que os médicos disseram que ele teria apenas 35% de chance de sobreviver. E recomendaram até que ele começasse a escrever um testamento. Mas como foi que o David conseguiu descobrir a cura para essa doença tão rara? Ele estava internado e sem condições de sair do leito hospitalar. Então começou a examinar cada detalhe dos seus prontuários e descobriu algo que passou despercebido pelos médicos. Ele viu que a proteína VEGF, uma substância que controla o crescimento dos vasos sanguíneos, havia atingido 10 vezes o nível normal no seu organismo. Então ele supôs que as manchas que tinha pelo corpo a cada crise da doença eram causadas pelo pico dessa proteína. E isso sinalizava que de alguma maneira o sistema imunológico devia atuar contra ela. Ele então descobriu que já existia um medicamento imunossupressor que poderia ajudá-lo a combater essa produção excessiva da proteína. Foi aí que David recebeu uma autorização de um oncologista para começar o tratamento com esse remédio. E durante todos esses anos é esse remédio o responsável por mantê-lo vivo. Ele disse que a doença quase o matou várias vezes e que mesmo com todas essas recaídas e os tratamentos da quimioterapia, ele conseguiu terminar a faculdade de medicina e ainda achar uma cura para a sua doença. Na época existia poucas opções de tratamento para a doença, tanto que a hipótese da cura era quase nula, e foi isso que estimulou David a pesquisar e encontrar alguma solução para isso. Hoje saudável e proativo, ele é professor assistente do curso de medicina na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele também fundou uma rede colaborativa da doença de Castleman, onde reúne todos os especialistas, os principais médicos dessa doença. Hoje ele está casado e é pai. O David também lançou um livro onde ele compartilha toda essa história de superação.